Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho de raciocínio clínico aplicado à neurologia. Na verdade, raciocínio clínico geral, porque ele é o mesmo para todas as especialidades, usando exemplos mais neurológicos. Então, vamos lá, quais são os objetivos? Primeiro, conhecer as diferentes modalidades de diagnóstico. Você vê que diagnóstico não é uma coisa só, não é só o nome de uma doença, ele tem modalidade. A gente tem que conhecer as etapas do método diagnóstico, que etapas a gente vai seguir mais ou menos uma ordem específica para chegar num diagnóstico. Entender o papel dos exames complementares vai ser muito importante. Entender como os exames complementares podem ajudar e como os exames complementares podem atrapalhar, às vezes, na hora de fazer um diagnóstico. E aplicar esse processo em casos neurológicos. Vamos lá. Para começar, primeiro, o que é um diagnóstico? Né? Um diagnóstico é uma decisão que você chega sobre qual modelo de doença melhor vai explicar a condição clínica de um paciente. Então, o paciente está com um processo patológico e, a partir de um processo de coleta de dados, e esses dados que vão ser desde dados de história, como dados de exame, até dados de exames complementares, e às vezes até dados sobre resposta terapêutica, a gente vai fazendo cálculos probabilísticos de qual é a melhor doença que se encaixa naquele contexto clínico que o paciente se encontra. Cada dado ajuda a mudar um pouquinho essas probabilidades. E no final, quando a gente tem uma hipótese diagnóstica que tem uma probabilidade relativamente alta, às vezes muito alta, isso é o suficiente para a gente poder determinar um diagnóstico para o paciente, tá? Obviamente, levando em consideração o contexto, a probabilidade de outras hipóteses, como é que esse paciente está, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Por que a gente sempre tenta chegar num diagnóstico, né? Por que na medicina a gente é tão obcecado com isso? Porque, assim, o diagnóstico é a informação mais importante para a gente cuidar do paciente. Ele não é a única informação necessária para a gente cuidar do paciente, claro que não, tá? Mas a gente sabe que quando a doença tem tratamentos modificadores da história natural, ou seja, tratamentos que podem prolongar a sobrevida do paciente, impedir que o paciente venha a ter determinadas sequelas ou até curar o paciente, o diagnóstico é o principal determinante do cuidado, né? Sabendo o diagnóstico, você sabe qual vai ser o tratamento. E é isso, você vai tratar o paciente a partir disso. Se errar o diagnóstico, você pode deixar uma doença potencialmente tratável passar. E isso é a última coisa que a gente quer. E até mesmo nas doenças que não têm tratamentos modificadores da história natural, né? Doenças crônicas incuráveis, que têm ficando cada vez mais comuns, né? Atualmente, as doenças mais comuns que a gente lida na clínica médica tendem a ser doenças crônicas incuráveis. Nessas doenças, ele não só guia tratamentos sintomáticos e paliativos, como também ele oferece uma terapêutica no sentido psicológico, né? Então, todo mundo que acompanha paciente sabe que dar um diagnóstico é uma coisa terapêutica, tá? O paciente saber o que ele tem é terapêutico. A partir de um mundo onde a pessoa não sabe o que ela tem, que muitas coisas são possíveis, e na nossa imaginação não tem limite, então ela pode imaginar coisas sem limite. Você colocar o quadro clínico dela dentro de um espectro mais ou menos previsível de uma doença conhecida, classificável, que outras pessoas têm, pode gerar um benefício psicológico, na maioria das vezes gera. Então, assim, a gente sempre quer tentar chegar num diagnóstico, tá? Então, o diagnóstico é uma coisa muito importante para o cuidado. Nem sempre a gente consegue chegar, mas na maioria das vezes, quando a gente consegue chegar, obviamente, sem levar muitos custos para o paciente, isso é o melhor caminho. Quando a gente fala de diagnóstico, diagnóstico não é uma coisa só, tá? O diagnóstico ele é dividido em modalidades, como se fossem subclassificações do diagnóstico. O diagnóstico é feito em etapas. Então, a gente tem quatro principais modalidades de diagnóstico e elas se organizam mais ou menos de forma hierárquica. Então, o primeiro diagnóstico que a gente vai falar, o diagnóstico sindrômico. E esses termos, síndrome, sinal, sintoma, topografia, etiologia, às vezes se confundem. Então, agora é um momento bem importante para a gente deixar essas coisas claras. Então, o que é um diagnóstico sindrômico? Síndromes, né, são conjuntos de sinais e sintomas. Ou seja, você pega sinais e sintomas que você colheu na história, no exame físico do paciente e agrupa
em síndromes clínicas, tá? Geralmente elas representam algum prejuízo funcional. Então você tem síndrome de dispneia, síndrome ictérica, síndrome do primeiro neurônio motor, você tem síndrome de insuficiência hepatocelular, síndrome de ascite. Então é sempre um contexto clínico composto por sinais ou sintomas, tá? Quando a gente fala de diagnóstico topográfico, a gente está falando aonde anatomicamente no corpo está o problema. Então, eu estou falando de um problema no coração, estou falando de um problema no pulmão, estou falando de um problema nos rins, estou falando de um problema na medula, no cérebro, em um nervo periférico. Tá? Esses diagnósticos várias vezes são confundidos quando a gente está começando. Tá? Então, assim, uma síndrome, embora às vezes e muitas vezes vocês vão ver que possa se correlacionar bem com uma topografia, nem sempre isso acontece. Às vezes, uma mesma síndrome pode estar relacionada à disfunção de várias topografias diferentes. Por exemplo, uma dispneia pode vir do coração, pode vir do pulmão, pode vir do sistema nervoso. Tá? Uma icterícia pode vir de um problema das células vermelhas de hemólise, pode vir de um problema hepático. Por aí vai. E o diagnóstico topográfico é a mesma coisa. Então, tem topografias que geram síndromes específicas. Mas, às vezes, uma mesma topografia pode gerar várias síndromes diferentes. Então, essas modalidades são diferentes e elas se complementam, tá? Mas alguns diagnósticos sindrômicos são altamente topográficos. Por exemplo, quando a gente fala de síndrome miastênica. Esses problemas tendem a estar sempre na junção neuromuscular. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Apesar de síndromes ajudarem a gente a apontar onde está a topografia, nem sempre isso vai ser verdade, tá? E essas são duas modalidades diferentes de diagnóstico, que a gente vai ter que determinar. Então, as síndromes são sinais e sintomas que você vai agrupar, e o diagnóstico topográfico eu vou analisar as síndromes do paciente, a distribuição delas, e vou chegar a um ou mais locais do corpo, locais anatômicos desse paciente que podem estar acometidos. As topografias, elas podem ir desde macro, como você falar que o problema está no sistema cardiovascular ou no coração, até topografias mais específicas. Tá? E conforme a gente vai aprendendo, ganhando experiência, a gente vai conseguindo fazer diagnósticos em topografias mais específicas. Por exemplo, no coração, é útil você saber falar se esse problema está no pericárdio, no miocárdio ou no endocárdio. Quando a gente está falando do sistema nervoso, é útil você saber falar se a doença está no cérebro, no cerebelo, na medula ou no nervo. No pulmão, essa doença está no intestício, essa doença está nos alvéolos, está nas grandes vias aéreas. Isso vai sempre ajudar a gente. Por quê? Porque doenças diferentes têm predileções por locais do corpo diferentes. Logo, se você chega numa topografia, você vai saber quais doenças gostam de acometer aquela topografia. Isso já vai guiar todo o seu raciocínio. Tá? Outra modalidade de diagnóstico que a gente vai falar é o diagnóstico fisiopatológico, que é basicamente qual o mecanismo fisiopatológico do problema. A gente sabe que qualquer área do corpo, qualquer topografia, tem um número limitado de mecanismos fisiopatológicos que podem acometer. Então, podem ser problemas vasculares, problemas infecciosos, problemas neoplásicos, problemas traumáticos, problemas degenerativos, problemas genéticos, problemas inflamatórios, problemas endócrino-metabólicos, problemas tóxicos. E isso ocorre em todas as topografias. Todas as topografias vão ter seus problemas vasculares, seus problemas infecciosos, seus problemas neoplásicos. Tudo vai ter. Então, a gente tentar classificar primeiro por mecanismo pode ser bastante útil para a gente. Tá? E por último, a gente tem o diagnóstico nosológico e etiológico, que é, por fim, o nome da doença. Qual é a doença que o paciente tem? Então, o paciente tem uma síndrome de baixo débito cardíaco, você topografa isso no coração, um mecanismo fisiopatológico parece ser um problema infeccioso, você dá um diagnóstico de doença de Chagas, um diagnóstico nosológico etiológico. Tá? O paciente teve um AVC, você fez esse diagnóstico, você avaliou e você viu que ele tem obstruções em artérias. O problema base dele era uma ateromatose. Tá? O paciente tem um aspecto sindrômico na face e faz episódios de icterícia de repetição, junto com episódios de miopatia aguda, sempre que ele faz exercício. Você investiga e você chega numa mutação genética. Esse paciente tem uma doença genética, que pode ter um nome específico. Por aí vai. Tá? Então, esses diagnósticos, eles se complementam. E a gente nunca pode pular uma etapa. Nunca, quando a gente acabar de colher uma história do exame físico, a gente pode pular para um diagnóstico nosológico e etiológico.
O ideal, principalmente quando a gente está começando, é a gente organizar o diagnóstico nessa pirâmide, nessas etapas, tá? Então, primeiro um diagnóstico sindrômico, depois o diagnóstico topográfico e fisiopatológico, que eles trabalham juntos com a gente na hora de guiar a hipótese, que a gente vai ver que, dando uma determinada topografia, por exemplo, problema na medula, e um mecanismo fisiopatológico, um problema vascular na medula, a gente consegue gerar a lista possível de diagnósticos nosológicos lá em cima. Então, o diagnóstico topográfico ele está sempre de mãos dadas com o diagnóstico fisiopatológico na hora que a gente quer elaborar nossas hipóteses. Tá? E o diagnóstico sindrômico é o que permite a gente eventualmente chegar no diagnóstico topográfico. Para, no último, a gente conseguir chegar no diagnóstico nosológico e etiológico. Então, isso aqui é muito importante. Tá? Isso aqui deve ser sempre respeitado. E várias vezes, quando você não chega no diagnóstico nosológico e etiológico, só às vezes de você ter um diagnóstico topográfico, um diagnóstico fisiopatológico presuntivos, você já consegue fazer algum tratamento. Então, às vezes, você não chega em todas as modalidades diagnósticas, você não faz um diagnóstico 100% completo. A gente sabe que, primeiro, ninguém conhece todas as doenças que existem. Segundo, o ser humano não descreveu ainda todas as doenças que tem para existir. Então, frequentemente na prática clínica, a gente vai encontrar pacientes que a gente, ou por dificuldade de conseguir os exames complementares necessários, ou por, enfim, conhecimento insuficiente, ou por serem apresentações muito atípicas de doenças, ou por serem doenças, na verdade, às vezes nem descritas, a gente não vai conseguir chegar com muita certeza num diagnóstico nosológico e etiológico. E nesses casos, só de você ter o diagnóstico topográfico e fisiopatológico bem estabelecido já pode ajudar muito na hora de guiar os seus tratamentos. E como é que a gente chega no diagnóstico? Vamos discutir um pouquinho desse processo. Primeiro, a gente tem alguns pré-requisitos, tá? É, Obviamente, a gente precisa de um conhecimento de anatomia básico. A gente precisa do conhecimento do comportamento patológico dos diversos órgãos e sistemas. Ou seja, a gente precisa saber reconhecer sinais e sintomas, tá? E conhecer as síndromes clínicas, pelo menos as principais. A gente saber agrupar esses sinais e sintomas. Tá? Sinais e sintomas ficam muito mais organizados e ajudam muito mais no nosso raciocínio quando a gente agrupa eles em problemas clínicos e em síndromes. A gente precisa ter os modelos mentais das doenças, tá? Isso que a gente vê nas aulas, que a gente fala de doenças específicas, tá? E que são isso? Qualquer doença que for falada ao longo da graduação, você tem que ter um modelo mental. Você tem que ter alguma noção de definição dela, o que que ela é. Por exemplo, o AVC é uma doença que ocorre por diminuição do fluxo sanguíneo cerebral que leva à isquemia de neurônios. Uma noção de definição, tá? Ter alguma noção de epidemiologia, quem é o grupo etário, qual é o sexo mais acometido por ela, o quão comum ela é. Isso é muito importante. Saber que doenças são raras, que doenças são comuns, que doenças são raríssimas, que doenças são extremamente comuns. Isso ajuda a gente muito na hora que a gente vai calcular as probabilidades de ter um diagnóstico versus o outro. Saber se é uma condição que geralmente ocorre em famílias ou não, se tem algum fator de risco genético. Saber quais são as exposições sociais que podem estar relacionadas ou não com a doença. Enfim, por aí vai. Ter alguma noção da sua fisiopatologia, no mínimo se ela é inflamatória, se ela é infecciosa, se ela é degenerativa, se ela é genética, tá? Dentro daquelas fisiopatologias que a gente falou. Ter alguma noção dos principais sinais e sintomas delas. Então, pelo menos separar 5 sinais e sintomas ali que são essenciais naquela doença. Então, vai falar de apendicite, não vai poder deixar de falar de dor no quadrante inferior direito, do abdômen, você não vai poder deixar de falar de descompressão súbita dolorosa, por aí vai. E conhecer os principais exames complementares que a gente usa para diagnosticar essas doenças, tá? Então, se o melhor exame é uma TC, se o melhor exame é, na verdade, uma biópsia, se é uma cultura, isso vai variar de doença para doença. Então, toda doença é ideal a gente ter esse modelo mental, sabendo mais ou menos a definição dela, mais ou menos as características epidemiológicas principais, a fisiopatologia, as características clínicas principais e os principais métodos diagnósticos. Isso tentando resumir em uma frase cada uma, você tendo modelos mentais de muitas doenças já ajuda você a bolar diagnósticos diferenciais
bem grandes. E, obviamente, esses modelos mentais vão sendo aperfeiçoados, aumentando, conforme você vai revisitando essas doenças, né. Mas isso é uma coisa que eu recomendo, assim, extremamente, de ser feito. Ter experiência com coleta de história, isso é uma coisa de ir treinando, e treinando, e treinando. Como fazer pergunta, como cada paciente, te recebe, como cada paciente pode contribuir ou não, como é que você pergunta certas coisas para cada paciente, contexto. Em que queixas clínicas é mais importante você fazer que tipo de pergunta. Então isso acaba vindo muito também de conforme você vai estudando as doenças, vai tendo modelos mentais bons, você vai guiando melhor as suas perguntas, tá. Coletar dados do exame físico, então a gente precisa saber examinar bem. A gente precisa examinar. E exame físico é uma coisa motora, a gente tem que fazer. Então é uma coisa que a gente só aprende fazendo. Tem que fazer muito exame físico, tem que saber palpar um baço, vai ter que saber auscultar um pulmão, auscultar um coração, vai ter que saber percutir reflexos, e isso a gente só consegue treinando. A gente tem que treinar muito, ver pacientes que estão acometidos, pacientes normais, saber comparar, e aí a gente vai refinando cada vez mais o nosso limiar de detecção de anormalidades ali. E as anormalidades do exame físico são coisas essenciais, porque elas dão os sinais para a gente, fazem parte das sim. Conhecimento das etapas de construção de um diagnóstico final, aquelas etapas que a gente conversou no último slide. E no final, a gente vai precisar de um conhecimento probabilístico, né, para a gente raciocinar. Então, eh, esses são os pré-requisitos. Vamos lá. Quais são as etapas do processo? Como é que a gente vai seguir? Primeiro, como sempre, a gente vai coletar os dados à beira do leito. É a história e o exame físico, tá? Depois a gente vai organizar esses dados colhidos à beira do leito em síndromes, topografias e fisiopatologia, tá? Então, primeiro a gente vai tentar pegar os sinais e sintomas do paciente e organizar em síndromes. A partir de distribuição da síndrome, associação dessa síndrome com outra, ou outras características relevantes, a gente vai poder tentar determinar qual o local de acometimento anatômico, qual é a topografia de acometimento anatômico. É o, o assunto da outra aula, que a gente já falou, como é que a gente parte de uma síndrome em neurologia, uma síndrome de primeiro neurônio motor, segundo neurônio motor, uma síndrome cognitiva, e a partir dessas síndromes a gente chega num diagnóstico topográfico. A gente sabe que topografias podem causar mais de uma síndrome. E às vezes, quando elas causam uma síndrome que às vezes é acometido e pode ser vista em várias topografias, às vezes elas causam essa síndrome com uma peculiaridade. Por exemplo, a síndrome de primeiro neurônio causada por lesões da medula poupa o segmento cranial. E muitas vezes pode ocorrer de forma bilateral. E muitas vezes pode ocorrer junto com uma síndrome sensitiva, que faz um nível sensitivo torácico. Isso é muito importante, torácico ou abdominal, né? Desculpa. Isso é muito importante para a gente topografar na medula. Então, a gente vê uma síndrome de primeiro neurônio motor junto com uma síndrome sensitiva, e a partir da distribuição dessas síndromes, está poupando o crânio, e a síndrome sensitiva está pegando de um nível aqui no tórax ou no abdômen para baixo, isso sugere para a gente que a topografia está na medula. Por aí vai. A gente falou na outra aula. E a fisiopatologia? A fisiopatologia, a gente tem uma noção do mecanismo fisiopatológico muito pelo tempo de evolução das doenças, tá? Então, doenças agudas sugerem mais processos, por exemplo, vasculares, processos traumáticos, e doenças mais crônicas vão sugerir, por exemplo, processos degenerativos, processos genéticos hereditários. A partir da junção dessas informações, você chegar numa topografia e num diagnóstico patológico provável dos pacientes, você juntando isso, uma coisa com a outra, o problema está no endocárdio e parece que o processo ocorreu de forma aguda. O problema está no cérebro e parece que ocorreu de forma crônica. O problema está no nervo radial e parece que aconteceu de forma subaguda. A partir de juntar essas duas informações, a gente já consegue gerar as nossas hipóteses diagnósticas, nosológicas e etiológicas. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A partir de gerar essa listinha de hipóteses, que é o que de agudo acomete o tronco encefálico? Pode ser um AVC, pode ser uma doença inflamatória do tronco, pode ser uma infecção, pode ser uma romoencefalite, por aí vai. Vou determinar a partir do contexto clínico desse paciente a prioridade dessas hipóteses. O que é mais provável? Isso vai depender de muitos fatores clínicos. O que é mais comum?
que é mais comum sempre vai ser mais provável do que o que é menos comum. Ah, que outros achados clínicos o paciente tem? Se o paciente tem febre, isso aumenta as chances de tratar-se uma doença inflamatória ou infecciosa, do que se ele não tem. Se o paciente tem história familiar, todo mundo na família dele tem a mesma coisa que ele tem, isso aumenta muito a chance de ser um processo genético, né? E por aí vai. E aí a gente solicita os exames direcionados a essas hipóteses que a gente fez. Esses exames complementares vão ajudar a gente, com os resultados deles, a aumentar ou diminuir a probabilidade das hipóteses. Às vezes a gente vai pedir exames complementares com o objetivo de diminuir a probabilidade de uma hipótese, quando eu quero excluir um diagnóstico. Por exemplo, eu sei que um paciente que está com uma síndrome demencial, a topografia nos hemisférios, tempo de evolução crônico, eu sei que o mais provável é tratar, por exemplo, de uma demência neurodegenerativa. É o mais comum, uma doença de Alzheimer seria o mais comum, principalmente se for um paciente com idade avançada. Agora, existe a chance de tratar de uma deficiência de vitamina B12. E isso é uma hipótese que, na verdade, apesar de ser menos provável, é uma doença que tem tratamento versus a doença de Alzheimer que não tem ainda. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode pedir alguns exames só para excluir algumas hipóteses, por mais que elas não sejam as hipóteses mais prováveis daquele caso. Tá? A gente usa principalmente para doenças com grande potencial de gravidade. Você não quer deixar passar uma doença muito grave, por mais que ela não seja a mais provável para o paciente, e você não quer deixar passar uma doença potencialmente tratável para o paciente, tá? Então, você às vezes atrasar ou pedir alguns exames a mais num paciente com diagnóstico de uma doença degenerativa não vai ser tão custoso quanto você não pedir e você, uma em um grande número de vezes, deixar passar uma doença potencialmente tratável. E lembrando que esse processo não é linear, tá? Então aqui esse gráfico ele é muito bom, porque ele mostra a não linearidade do processo. A partir da história e do tempo de evolução, né, que é o que a gente usa para determinar qual a topografia, qual a fisiopatologia, a gente vai elaborar nossa lista de diagnósticos diferenciais. Na hora que a gente está pensando na nossa lista de diagnósticos diferenciais, a gente pode querer e pedir novas informações de história ou colher novos dados do exame físico. Porque, às vezes, na hora que a gente está bolando a nossa lista, a gente falou, poxa, esqueci de perguntar isso. E isso é uma coisa importante para essa hipótese aqui, tanto para falar a favor dela ou, às vezes, para falar contra ela. A gente pode voltar nisso aqui. Os exames complementares, eles podem fazer a gente rever o nosso diagnóstico diferencial. Às vezes, os exames complementares, eles podem mostrar achados que vão mudar a ordem dessas hipóteses, tá? E às vezes até o processo de tratamento, uma vez que você chegou no diagnóstico mais provável e você começou a tratar, se o paciente, por exemplo, não está respondendo, e naquela doença os pacientes, na grande maioria das vezes, respondem, é uma informação diagnóstica de tá esquisito. Será que esse paciente tem mesmo essa doença? Ou às vezes ele responde muito bem e isso ajuda a confirmar ainda mais o diagnóstico. Então, lembrar que cada dado que você colhe, seja na história, seja no exame físico, seja através de exames complementares, seja na resposta terapêutica, cada dado ele altera um pouquinho a probabilidade das suas hipóteses de diagnóstico diferencial, tá? E a gente tem que entender muito bem isso. Por quê? Se a gente começa mal esse processo, se a gente não colhe uma boa história, se a gente não chega numa localização boa, se a gente não determina um mecanismo patológico bem, as nossas probabilidades iniciais já vão ser muito baixas. Porque se você não faz esse processo muito bem, você fica com uma lista muito grande de diagnóstico diferencial possível. Se eu só falar para você que é um paciente com tosse, por exemplo, diagnóstico diferencial muito grande. E na hora de escolher os testes, vocês vão ver que os exames complementares, eles nada mais são do que máquinas que modificam probabilidade. Você coloca uma probabilidade pré-teste neles e eles, a partir dessa probabilidade pré-teste, te dão uma nova probabilidade, né? Se você tem um exame complementar que pode parecer bom, que ele tem, por exemplo, ele só faz falsos positivos um a cada 1000 vezes, parece bom, mas isso depende muito de qual população você está colocando lá. Se você coloca uma doença que tem uma prevalência de um em cada 1000, também, que é uma prevalência extremamente realista para várias doenças das quais a gente lida com, na verdade, se você pedir para todo mundo esse teste, sem nenhum tipo de discriminação, esse teste só vai ter uma acurácia de 50%, porque é uma doença que está presente em 1 em cada 1000 pessoas
e 1 em cada 1000 vezes esse teste dá um diagnóstico falso positivo. Então, você a cada 2 testes positivos, a chance é de um ser um falso positivo e um ser um verdadeiro positivo. Vai ter 50% de rendimento desse teste. Já se você faz uma pré-seleção, se você examina a história do paciente, se você localiza bem onde é que está o problema, se você elabora uma lista de diagnósticos diferenciais bem adequada e você pede esse teste no contexto adequado, por exemplo, você pega um grupo populacional que tem sinais e sintomas característicos daquela doença, e a prevalência dessa doença em pacientes que têm esses sinais e sintomas aumenta para, sei lá, 1 em cada 20, já a grande, grande, grande maioria dos testes vai vir positivo correto. Então, tudo isso aqui, cada dado, a gente tem que pensar em formas probabilísticas, de que cada dado que você colhe, cada dado que você tem, ele vai aumentar um pouquinho as suas probabilidades. E as suas probabilidades finais só são tão boas quanto as suas iniciais. Então, os exames complementares, enquanto eles não forem perfeitos, de serem 100% de acurácia em qualquer contexto, eles ainda vão depender muito, muito, muito do nosso conhecimento clínico, da nossa capacidade de colher uma história, da nossa capacidade de localizar problemas do corpo do paciente e de elaborar um diagnóstico diferencial adequado para a gente colocar os pacientes nos exames complementares corretos. Tá? Então, vamos falar um pouquinho das etapas do processo. Então, na primeira coleta de dados, a gente começa pela anamnese, pelo exame. Na anamnese, quais são as coisas mais importantes? Ela, no geral, é considerada a etapa mais importante de todo o processo diagnóstico, porque ela já pode dar informações de síndromes, ela já pode dar informações de topografias, ela é que vai dar a informação mais importante para o diagnóstico fisiopatológico, que é o tempo de evolução, e ela que vai guiar o problema clínico, ela que vai falar qual é o carro-chefe da doença, geralmente é a queixa principal do paciente. Tá? É ideal sempre organizar as informações de forma cronológica, entender qual foi a ordem de aparição dos sinais e sintomas, qual foi o tempo de evolução dos sinais e sintomas, que ocorreu e como é que o paciente está agora. Ele melhorou, ele piorou, ele está em platô, ele está estável, ele tem sequelas. Tá? Então, isso é muito importante. Você tem que ler uma anamnese, você tem que entender a cronologia do que aconteceu. Quem ele era antes, o que aconteceu com ele e como é que ele está agora. Tá? E muito foco deve ser dado para você estabelecer o tempo de evolução de cada sintoma até o platô. Tá? O que é o platô? É quando o sintoma chega no seu pior momento. E aí ele entra no platô, e que depois ele pode diminuir ou ele pode manter uma sequela. Tá? Isso é que determina o tempo de evolução. Então, se eu falo que um paciente tem uma fraqueza no braço há 6 meses, isso não é crônico, isso não é agudo, isso não é subagudo. Eu não sei como isso se estabeleceu. Ele pode ter uma fraqueza no braço que chegou no pior momento dentro de 3 segundos e desde então, ao longo de 6 meses, ele continua com a mesma fraqueza, isso não evoluiu, isso chegou num platô. Então ele teve um tempo de evolução hiperagudo, 3 segundos. Ou ele pode estar evoluindo há 6 meses, cada dia um pouquinho pior dessa fraqueza no braço. Aí sim é um processo crônico. Ou ele pode ter tido, ao longo desse tempo, pioras e melhoras. Aí ter sido processos episódicos. Tá? Então, o que você tem que entender é quanto tempo demorou do início do sintoma até ele chegar no seu pior momento. Isso é que determina o tempo de evolução. Isso falta em algumas anamneses quando a gente está começando. Isso é muito importante, porque essa informação, se é agudo, subagudo, crônico ou episódico, é que vai determinar para a gente qual o processo fisiopatológico que está por trás. Ela é a informação clínica, é o dado clínico que mais se correlaciona com o processo fisiopatológico subjacente. Tá? E a gente tem que coletar outras informações também. A história patológica pregressa desse paciente, as outras doenças que ele tem, podem estar relacionadas com o que ele está tendo agora e vão alterar as probabilidades na hora de você fazer o seu diagnóstico diferencial. A história familiar, né? Se o paciente tem familiares com doenças semelhantes, isso pode alterar a probabilidade. Quais medicamentos ele está em uso, isso vai ser muito importante, principalmente quando a gente está pensando em intoxicações, efeitos colaterais de medicamentos. Por aí vai. Então, cada dado desses que a gente cola na anamnese, eles são dados que são relevantes. O exame físico. O exame físico é a etapa que vai dar sinais para a gente, sinais clínicos da doença.
ela, juntando esses sinais clínicos com os sintomas do paciente, a gente vai poder chegar nas síndromes clínicas, tá? Então, uma síndrome clínica sempre deve ser relatada de acordo com os sinais que esse paciente tem dela. Nem sempre a gente espera todos os sinais de uma síndrome para a gente classificar o paciente nessa síndrome. Por exemplo, uma síndrome piramidal, uma síndrome do primeiro neurônio motor, o paciente pode ter fraqueza, hiperreflexia, hipertonia e sinal de Babinski. Nem sempre a gente vai esperar todos esses elementos. Às vezes o paciente só tem fraqueza e hipertonia. Às vezes o paciente não tem fraqueza ou tem uma fraqueza muito, muito sutil e ele só tem uma hipertonia e um sinal de Babinski, tá? Então, as síndromes clínicas, às vezes, elas são feitas de fragmentos da síndrome completa. Isso é muito importante. E aí, uma vez agrupando esses sinais, sintomas e síndromes clínicas, a gente consegue seguir nossas etapas diagnósticas. Então, o primeiro diagnóstico que a gente vai querer fazer com essas informações é o nosso diagnóstico sindrômico, aquela base da pirâmide. E aí a gente vai juntar essas informações. Antes da gente partir para qual diagnóstico, quais são as possibilidades, a gente vai querer juntar. Primeiro, quais são os diagnósticos patológicos possíveis? A principal coisa que a gente vai fazer é analisar o tempo de evolução. Quais processos patológicos existem? Então, aqui tem aquela regrinha do Vindicate. Então, vascular, inflamatório, neoplásico, degenerativo, infeccioso, congênito hereditário, autoimune, o tóxico e traumático é duplo, e o endócrino metabólico e elétrico. Tá? O elétrico é mais importante quando a gente está falando de cérebro e quando a gente está falando de coração. Pode ter as crises epiléticas, pode ter as arritmias cardíacas. Outros órgãos costumam não ter doenças elétricas. Mas, no geral, todas essas categorias de diagnóstico patológico são compartilhadas entre a maioria dos órgãos. Tá? Então, se você falar do pulmão, o pulmão vai ter suas doenças vasculares, inflamatórias, neoplásicas, etc. O coração vai ter as suas, os rins vão ter as suas, os nervos periféricos vão ter as suas, o trato gastrointestinal vão ter as suas, e por aí vai. E a gente sabe que essas doenças, embora existam várias exceções para isso, elas geralmente tendem a se comportar com tempos de evoluções característicos. Por exemplo, quando a gente pensa em doenças vasculares, geralmente a gente pensa em doenças agudas. Quando a gente pensa em doenças degenerativas, geralmente a gente pensa em doenças crônicas, né? Quando a gente pensa em doenças autoimunes, a gente pensa em doenças que se estabelecem ali de forma mais subaguda. Então, existe uma correlação entre o tempo de evolução e os processos fisiopatológicos possíveis, tá? Com processos hiperagudos, por exemplo, vão ser muito processos vasculares, traumas, distúrbios tóxicos e metabólicos. Lembrar que distúrbio tóxico e metabólico pode se comportar em qualquer tempo de evolução. Então, eles vão estar sempre nos diagnósticos diferenciais. E aqui eu coloco alguns exemplos neurológicos. Então, se for um processo hiperagudo no encéfalo, a gente tem um AVE, um acidente vascular encefálico. Um processo hiperagudo de cunho vascular na medula, a gente tem um acidente vascular medular. Já se for um processo traumático hiperagudo, né, o paciente tem uma história de trauma, geralmente, né, ali, aí vai ser um TCE, um traumatismo crônico encefálico, vai ser um traumatismo raquimedular, tá? Pode ser uma neuropatia óptica isquêmica, enfim, por aí vai. Se for subagudo, a gente vai pensar em doenças inflamatórias, infecções, as infecções que são mais subagudas, principalmente as infecções que a gente chama de quentes, porque elas são mais inflamadas, são as meningites bacterianas, algumas encefalites virais, mielites, tá? As neoplasias malignas, às vezes, podem se comportar de forma subaguda, porque elas crescem de forma muito rápida. Como a gente falou, distúrbios tóxicos metabólicos sempre vão entrar no diagnóstico inicial. Crônico, a gente vai ficar mais com as doenças degenerativas, doenças hereditárias, as infecções frias, por exemplo, uma tuberculose, as neoplasias benignas, que tendem a demorar bastante para darem os seus sintomas e tendem a ter a progressão dos sintomas mais lenta, né, como, por exemplo, o meningioma, ou os efeitos crônicos de alterações tóxicas e metabólicas. Todo mundo sabe que doenças metabólicas, por exemplo, hiperglicemia, você pode ter desde um estado hiperosmolar hiperglicêmico, fazendo uma alteração aguda da consciência, até você pode ter uma hiperglicemia crônica, você ter complicações crônicas da diabetes, uma neuropatia periférica, uma retinopatia diabética, uma teromatose, por aí vai. E dos distúrbios tóxicos, a mesma coisa. Você pode ter drogas que vão fazer efeitos colaterais hiperagudos, assim que a pessoa toma droga, e às vezes você pode ter drogas que vão fazer efeitos colaterais crônicos, por exemplo, o corticoide.
Às vezes a gente faz o corticoide e o paciente pode fazer um efeito colateral agudo, logo depois da infusão ou logo depois da ingesta do corticoide, o paciente pode ter flushing facial, o paciente pode sentir um gosto metálico na boca, o paciente pode ficar eufórico e ter distúrbios psiquiátricos. Mas, às vezes, o paciente não tem nenhum desses efeitos colaterais agudos e no uso crônico ele pode desenvolver outros tipos de efeitos colaterais. A gente sabe que no uso crônico de corticóides ele pode desenvolver a síndrome de Cushing, né? Ele pode ficar com obesidade centrípeta, pode ficar com estrias, pode ficar com acne na face, pode ficar com faces em lua cheia, pode desenvolver cataratas, distúrbios de controle glicêmico, distúrbios pressóricos, enfim, muitas outras coisas que compõem a síndrome. E a gente tem doenças que são caracteristicamente episódicas. Na neurologia, a gente tem as epilepsias, a gente tem as enxaquecas. Nas doenças cardíacas, a gente tem as arritmias cardíacas. Em todos os seus órgãos tem as doenças que se comportam de forma mais ou menos episódica. No trato gastrointestinal tem os distúrbios de mortalidade, motilidade, por aí vai. E depois a gente quer determinar qual o diagnóstico topográfico. Então, ali a gente já tinha determinado as síndromes, desde antes. Agora a gente quer fisiopatologia e topografia, que são essas as duas informações que a gente vai falar, que a gente vai chegar, né? Essa é a fórmula do raciocínio clínico. Aonde está o problema, qual o mecanismo fisiopatológico. Então, essas são as duas informações que a gente tem que chegar com os dados ali da beira do leito. O diagnóstico topográfico, a gente vai agrupar os sinais e sintomas em síndromes clínicas e utilizar essas informações de, por exemplo, quais síndromes clínicas estão vindo juntas, para tentar chegar na topografia, como aquele exemplo da medula que eu tinha dado. E muito qual a distribuição da síndrome clínica. Isso pode ajudar muito a gente quando a gente está falando de neurologia. Então, a gente sabe que uma síndrome de primeiro neurônio motor se manifesta na face, no braço e na perna de um lado, implica topografias totalmente diferentes de uma síndrome de primeiro neurônio motor que se apresenta nas duas pernas, né? A primeira, uma hemiparesia, uma síndrome de primeiro neurônio motor de mediado, vai fazer a gente pensar em doenças que estão, pelo menos, ali do meio do tronco para cima, porque estão pegando o primeiro neurônio motor que está indo para a face e para os membros, né? E geralmente está pegando num local onde as fibras estão mais ou menos juntas, porque está pegando toda a representação de mediado daquele corpo. Então você vai pensar em doenças da cápsula interna, possivelmente. Doenças ali pegando o pedúnculo cerebral no mesencéfalo. Você não vai pensar em doenças da medula, tem doença pegando uma face, né? Já, por exemplo, um paciente com uma paraparesia, é muito mais comum se tratar de um acometimento baixo, um acometimento medular, do primeiro neurônio motor, quando ele está indo para as pernas, né? E quando as vias estão mais próximas um do outro. Lesões hemisféricas bilaterais, só na parte da perna, são muito mais incomuns do que você ter uma lesão na medula, que é uma estrutura muito menor, onde as duas vias do primeiro neurônio motor estão muito mais próximas, e podem levar a isso. Então, a gente vai aprendendo esses atalhos clínicos, né? Aquilo que a gente já falou também na aula de topografia, de síndromes, a gente já falou um pouco sobre isso, então não vou ficar falando muito aqui. Quais são as topografias essenciais quando a gente está falando de neurologia? Tá? São essas aqui. Então, a gente vai tentar classificar, pelo menos, primeiro, se está no sistema nervoso central ou periférico. Se tiver no sistema nervoso central, eu quero saber se estão nos hemisférios, nos núcleos da base, no tronco cefálico, no cerebelo ou na medula. Se está no sistema nervoso periférico, eu quero saber se está nas raízes, plexos, nervos, junção neuromuscular ou músculo. Tá? Então, esse é o primeiro que a gente tem que fazer. Depois a gente aprende a localizar a doença na região dorso-lateral do bulbo, na região anterior da ponte, no giro frontal inferior. Agora, eu acho que o ideal é a gente tentar, pelo menos, chegar nesses diagnósticos aqui. Por quê? Na hora da gente bolar os nossos diagnósticos diferenciais, as doenças dos hemisférios vão ser doenças incomuns. A doença do giro frontal superior, as doenças que acometem o giro frontal superior, não são tão diferentes das doenças que vão acometer o giro frontal médio ou o giro pós-central. Então, dá para a gente agrupar em doenças dos hemisférios, porque a gente vai chegar numa lista de diagnósticos diferenciais bastante parecida. Tá? Então, só lembrando algumas coisas. O que faz a gente pensar em hemisférios? Problemas cognitivos, crises epilépticas, déficits de primeiro neurônio motor de mediados, ou déficits de primeiro neurônio motor focais, só na face, só no braço, quando o acometimento é mais cortical, que é onde as vias são mais separadas. Ou a mesma coisa para déficits sensitivos.
déficits visuais associados, defeitos de campo, uma hemenopsia, por exemplo. E os déficits cognitivos todos que a gente já falou, problemas de linguagem, problemas de memória, agnosias, apraxias, síndrome desexecutiva, tudo aquilo que a gente falou que era uma função mental superior, vai ajudar a gente a localizar hemisférios. Se o paciente tem crises epiléticas, isso também tende a vir dos hemisférios. Núcleos da base, que geralmente vão fazer aquelas síndromes extrapiramidais, não pode ser síndromes extrapiramidais hipercinéticas, que é quando o paciente tem movimentos involuntários, ou síndromes extrapiramidais hipocinéticas, que é quando o paciente tem lentificação e diminuição da amplitude dos seus movimentos. Tronco encefálico, a principal coisa que a gente usa é quando o paciente tem aquelas síndromes alternas, que é um nervo craniano acometido de um lado, junto com uma via longa, por exemplo, uma síndrome de primeiro neurônio motor, ou uma síndrome sensitiva do outro lado. Então, ele tem uma síndrome alternada, um nervo craniano de um lado com uma via longa do outro. Cerebelo, o paciente faz aquela síndrome de ataxia motora, né, que não faz diferença se ele está de olho aberto ou de olho fechado, ele tem incoordenação motora. Né? A medula, a gente vai pensar em paciente que tem síndrome de primeiro neurônio motor que poupa a face, que às vezes pode pegar os 4 membros ou só as 2 pernas, fazer paraparesia ou tetaparesia, principalmente se estiver associado ao quê? Uma síndrome sensitiva em nível, que é de uma região do tórax ou do abdômen para baixo, ele não tem aquela modalidade sensitiva. Isso é bastante sugestivo de doenças da medula. Outra coisa que acontece bastante em doenças de medula são distúrbios esfincterianos. Então, retenção ou incontinência urinária ou fecal. A função dessas síndromes vai fazer a gente pensar em doenças da medula. Já partindo para o sistema nervoso periférico, as raízes nervosas, a gente sabe que as raízes elas são compostas de um segundo neurônio motor, as raízes motoras, e as raízes sensitivas são compostas de prolongamentos dos nervos sensitivos. Então, se você tem um acometimento de raiz, você pode ter uma síndrome de segundo neurônio motor, que geralmente vai pegar o quê? Toda a distribuição daquela raiz. Então, desde lá de cima até lá embaixo. Então, uma síndrome de segundo neurônio motor que geralmente é proximal e distal. E se está pegando a raiz sensitiva, vai pegar na distribuição daqueles dermátomos que a gente falou, que é a distribuição cutânea daquelas fibras nervosas de cada raiz. Então, se você tem, por exemplo, uma hérnia de disco comprimindo uma raiz sensitiva, o paciente vai ter uma dor irradiando no território daquele dermátomo. E o território do dermátomo vai indicar qual é a raiz. Problemas dos plexos, a gente pensa quando a gente vê o quê? Problemas de várias raízes juntos, geralmente de um lado só. Então, problemas com proximais e distais só de um braço ou só de uma perna, que extrapolam os territórios de raízes, pegam várias raízes. Isso faz a gente pensar em plexo. Mas lembrar que às vezes diferenciar raiz e plexo pode ser muito difícil, só com um exame clínico. Tá? Nervos periféricos, a gente pensa quando os déficits são segundo neurônio motor ou um déficit sensitivo que é mais distal, ou seja, uma perda sensitiva em luvas e botas, né? Uma fraqueza que ocorre nos pés, mas poupa a região das coxas, poupa o ilipsoas, né? Então isso faz a gente pensar mais no acometimento de nervos, neuropatias periféricas. E aí a gente vai querer saber falar se isso é uma mononeuropatia, uma mononeuropatia múltipla ou uma polineuropatia. Só fazendo recapitulação da aula de diagnóstico topográfico. A junção neuromuscular, o paciente vai ter aquela síndrome miastênica. Ele vai ter uma fraqueza que flutua ao longo do dia. Se ele começa a usar muitos músculos, ele começa a ter mais fraqueza. Se ele para um pouquinho para descansar, ele se recupera. Essa fraqueza ela vai ser preferencial o quê? Na musculatura dos olhos, então ele vai ter muito estrabismo, diplopia, na musculatura da pálpebra, a pálpebra dele vai cair, ele vai ficar com ptose palpebral. E, eventualmente, se o quadro começar a ficar mais grave, ele pode ter dificuldade de deglutir, dificuldade de falar e, eventualmente, até dificuldade de respirar. Isso acontece nas síndromes da junção neuromuscular. E nos músculos vão ter aquela síndrome miopática clássica, que é geralmente fraqueza, tem nada mais associado, sem distúrbios sensitivos, sem nada. Uma fraqueza que é geralmente o quê? Bilateral, simétrica, ou seja, os músculos de um lado estão acometidos mais ou menos na mesma intensidade que os músculos do outro, e que tende a acometer preferencialmente, na maioria das miopatias, os músculos proximais, ou seja, os músculos de cintura. Então, quando a gente está falando dos braços, esse paciente vai ter muito mais dificuldade de levantar os braços acima da cabeça do que ele vai ter de abrir e fechar as mãos. Esse paciente vai ter muito mais dificuldade de levantar a coxa, levantar de uma cadeira, que ele vai ter de bater o pé no chão, por exemplo. Tá?
Então essas são as topografias clássicas neurológicas e as síndromes que a gente usa, e a distribuição dessas síndromes que a gente usa para determinar esse diagnóstico topográfico, tá? Juntando essas informações é que a gente começa a poder, fazer a nossa lista de diagnósticos diferenciais. Então vamos lá. Como é que a gente começa agora a gerar hipóteses? Com isso tudo em mãos, eh, eu gosto de sempre tentar, principalmente no início, formular o problema clínico, onde você coloca as informações mais essenciais em uma frase. Então, você pode colocar, isso aqui não é uma regra fixa, tá? Cada um tem as suas preferências. Mas uma coisa que eu acho bastante didática é você colocar o sexo e idade do paciente, que é um contexto, a síndrome clínica, o tempo de evolução e o diagnóstico topográfico. Com isso aqui, você já tem uma representação do problema bastante boa, bastante didática, que vai ajudar na hora da gente estudar, na hora de a gente procurar gerar hipóteses. Então, aqui eu dou um exemplo. Um homem de 78 anos com uma síndrome de dispneia e uma síndrome de baixo débito. Então, o paciente tem, por exemplo, cansaço aos esforços e ele tem uma dispneia, tá? Uma evolução crônicamente progressiva há 6 meses. Quando a gente vê síndrome de baixo débito junto de síndrome de dispneia, isso leva a gente a pensar um pouco mais a favor num acometimento cardíaco, principalmente se o paciente tem outras síndromes juntos, uma síndrome demigênica, por exemplo, que não costuma vir nas doenças respiratórias, que não costuma vir nas doenças neurológicas, que são outras topografias que podem levar à dispneia. Então, o diagnóstico topográfico é o coração, e o mais provável talvez seja o miocárdio. Uma mulher de 35 anos tem uma síndrome ictérica e uma síndrome anêmica. Olha só, se fosse uma síndrome ictérica, uma síndrome de insuficiência hepatocelular, a gente ia pensar em problemas do fígado. Agora, uma síndrome ictérica com uma síndrome anêmica, a gente pode pensar o quê? A gente está fazendo hemólise, de instalação subaguda, ativos com acometimento hematológico. Então, o problema dela está no sangue, está no sistema hematológico. Mas, no sistema hematológico, a gente ainda diferencia células vermelhas, células brancas, plaquetas, no caso, células vermelhas, tá? Então, é assim que a gente vai fazendo. E, obviamente, isso aqui ainda é muito geral. Depois a gente vai aprendendo a especificar mais as coisas, gerar hipóteses melhor. Eh, Isso aqui é só um resumo clínico bastante básico para você estudar. Então, aqui você vai estudar causas de hemólise e aqui você vai estudar causas de insuficiência cardíaca, por exemplo, tá? Ok. E agora, uma vez que a gente representou o problema, a gente já se falou topografia, a gente já supôs o mecanismo de evolução, a gente já colheu todos os nossos dados na beira do leito, e a gente já fez aquela representação do problema, resumido, a gente vai pensar quais são as possibilidades de diagnóstico, quais são as possibilidades de diagnóstico nosológico e etiológico para cada uma, para esse contexto clínico que a gente se encontra. E aqui a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai gerar uma lista de diagnósticos diferenciais, sem se preocupar com o que é mais provável, o que é mais possível, nada. Vai tentar gerar uma lista do que se enquadra clinicamente e depois a gente vai determinar as prioridades, tá? Então a gente gera essa lista pelo diagnóstico topográfico junto com o diagnóstico fisiopatológico. E aí vai variar. Cada topografia, tomada a cada tempo de evolução, vai ter suas possibilidades nosológicas. E é isso que vai guiar nossos estudos. Eu vou ter que lembrar quais são os diagnósticos possíveis vasculares, infecciosos neoplásicos, degenerativos, inflamatórios neoplásicos que afetam o cérebro, quais são os que afetam o tronco, quais são os que afetam o cerebelo, quais são os que afetam a medula, e isso para todos os sistemas do corpo. No coração, quais são os que afetam o pericárdio, o miocárdio, o endocárdio, o pulmão, quais são os que vão afetar o intestício, os alvéolos, as vias aéreas superiores, no trato gastrointestinal, o que vai afetar o esôfago, o que vai afetar o intestino delgado, o que vai afetar o fígado, o pâncreas, o reto e, assim, isso aí, cada um vai ter as suas doenças que são as predileções. E é muita coisa, lógico, por isso que a medicina é dividida em especialidades clínicas. Mas isso já é um guia para a gente conhecer, tá? E a gente, na verdade, quando a gente está falando de especialização médica, obviamente, quem faz mais uma coisa vai conhecer uma lista de diagnósticos diferenciais bem maior do que a pessoa que não geralmente lida com aquelas doenças. Mas cada especialidade, cada sistema e cada uma dessas topografias tendem a ter a grande maioria dos acometimentos serem por
poucas causas, 5 ou 6 doenças. Então, usando também esse raciocínio de probabilística, a gente consegue ter pelo menos algum conhecimento básico, algum domínio das principais doenças que vão afetar cada parte do corpo, tá? Então, por exemplo, distúrbios agudos nos hemisférios. A gente tem a AVE, extremamente comum. A gente tem encefalite, tá? Traumatismo crânioencefálico, intoxicações, encefalopatias metabólicas. É uma lista de diagnósticos diferenciais ótima para um distúrbio agudo nos hemisférios. Se fosse um distúrbio crônico, a gente estaria falando de coisas totalmente diferentes. Estaria falando de doenças genéticas, leucoencefalopatias, por exemplo. A gente estaria falando de doenças degenerativas, doença de Alzheimer, demência frontotemporal, doença de Levy, por aí vai. Depois a gente vai ordenar as hipóteses que foram feitas, a princípio, em nenhuma ordem específica, por prioridade, tá? E o que a gente prioriza? A gente prioriza sempre as condições mais prováveis, as mais comuns vão ser sempre as que vão ser o caso na maioria das vezes. As mais graves, tá? Que são coisas que a gente não pode deixar passar, que são aquelas clássicas que can't miss, tá? E as condições que são potencialmente tratáveis. Então, embora às vezes condições graves ou condições potencialmente tratáveis num contexto clínico sejam altamente improváveis, na maioria das vezes vocês vão ver médicos pedindo exames para tentar ir atrás dessas hipóteses. Por quê? Por mais que seja improvável, às vezes uma saída que uma em cada 1000 vezes vai ser melhor. E você não pode deixar passar, porque poderia ser uma condição tratável, tá? Então, várias vezes a gente usa esses mecanismos de, às vezes, fazer um diagnóstico de exclusão, né? Então, eu já dei o exemplo de quando você está investigando uma demência, você pede vitamina B12, você pede TSH e T4 livre. Apesar de hipotireoidismo e deficiência de vitamina B12 serem causas bem comuns de demência. Não é uma coisa que a gente vê todo dia, diferente dessas demências neurodegenerativas, principalmente doença de Alzheimer. Mas não tem nenhum caso de doença de Alzheimer que você provavelmente não viu alguém pedindo uma vitamina B12 antes. Por quê? É o tipo de coisa que você não pode deixar passar. É potencialmente tratável. E aí a gente parte para verificar as hipóteses. Então, uma vez que você ordenou essas hipóteses, de acordo com as suas prioridades, agora a gente quer o quê? Verificar elas. A gente vai querer fazer exames complementares. Os exames complementares é aquilo que eu já falei ali no início. Eles são máquinas modificadoras de probabilidade. Com todos os dados clínicos que você teve até agora e com as hipóteses que você formulou, você já tem uma probabilística ali, que é o que a gente chama de uma probabilidade pré-teste, antes dos exames complementares, de serem aquelas determinadas doenças. Às vezes, a probabilidade só da coleta do exame na beira do leito já vai ser muito alta. Às vezes, ela não vai ser tão alta. E é para isso que a gente vai usar os exames complementares. Eles vão ajudar a gente a o quê? Aumentar ou diminuir as probabilidades das hipóteses diagnósticas que você está perseguindo ali. Então, o que a gente pode usar os exames complementares para? Eles podem confirmar ou refinar o nosso diagnóstico topográfico. Então, a gente vai ver que várias vezes, só com o exame clínico, vai ser difícil a gente determinar um diagnóstico topográfico específico. Ou, às vezes, o paciente tem acometimentos multifocais que dificultam, tá? Avaliar áreas de acometimento subclínico. Então, tem áreas que, às vezes, exames complementares conseguem detectar uma alteração que o exame clínico não consegue. Às vezes, a sensibilidade de alguns achados clínicos é pior do que a sensibilidade de alguns exames complementares. Por exemplo, a ICIT. Você só detecta clinicamente a ICIT, por aqueles testes clínicos de ICIT, muito depois do que um ultrassom de abdômen consegue detectar. Então, a gente pode detectar acometimentos subclínicos com alguns exames complementares. Eles podem sugerir processos patológicos, então alguns achados em exames complementares podem apontar mais para o processo ser vascular, podem apontar mais para o processo ser inflamatório, podem apontar mais para o processo ser infeccioso. Por exemplo, você vê uma ressonância com um sinal de acometimento no território específico da irrigação de um vaso, sugere muito que esse processo seja vascular. Você vê exames de sangue do paciente e o paciente tem marcadores inflamatórios altos, tem um PCR elevado, tem um VHS elevado, isso sugere que seja uma doença inflamatória, né? Então, esses dados dos exames complementares vão aumentando as probabilidades dessa hipótese. E determinar diagnósticos etiológicos. Às vezes, os exames complementares determinam a etiologia para a gente. Por exemplo, você faz uma biópsia e, na biópsia,
o patologista vê, olha, tem uma célula neoplásica aqui, isso aqui é um processo neoplásico. Ele vai falar o subtipo da neoplasia. Ah, olha, a gente pode fazer um exame de cultura e ver qual germe vai crescer. E aí você consegue ver, olha, cresceu um meningococo no líquido cefalorraquidiano desse paciente. A etiologia foi um acometimento, na maioria das vezes, de meningite, uma meningoencefalite, por meningococo, Neisseria meningitidis, né? Às vezes você faz um PCR para ver vírus. Então, às vezes o paciente tem uma encefalite, você faz um PCR para herpes simples e você faz o diagnóstico de uma encefalite herpética. Então, os exames complementares, a gente tem que saber muito bem quais informações cada um está dando, tá? Então, o que geralmente ajuda a gente a falar de diagnósticos topográficos? Geralmente são, no caso da neurologia, os exames neuroanatômicos, que a gente chama. É a tomografia, é a ressonância, é a eletroneuromiografia. Eu vou falar no próximo slide um pouquinho dos principais exames complementares da neurologia, então não se preocupe com isso. Os exames neuroanatômicos também ajudam a gente a fazer essa avaliação das áreas de acometimento subclínico. Sugerir processos patológicos. Então, falar se está mais para inflamatório, se está mais para vascular, se está mais para neoplásico. Os exames neuroanatômicos podem fazer isso. Então, como que eu falei para vocês, às vezes na ressonância você vê o acometimento restrito ao território de um vaso, isso sugere processos vasculares. Às vezes você vê uma lesão expansiva, isso sugere um processo neoplásico, né? Às vezes você vê uma lesão com bastante captação de contraste, ou seja, teve quebra da barreira hematocefálica, o contraste que você injetou que era para ficar só nos vasos, extravasou para o parênquima. Significa que a barreira hematocefálica está danificada. E uma das coisas que faz isso é a inflamação. Então, sugerem inflamação ou captação de contraste. E às vezes a gente tem exames patológicos, né? Então, a gente pode colher o líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que banha o sistema nervoso central, e analisar quais células estão ali. Se tiverem muitas células brancas, células de defesa, isso sugere que sejam processos infecciosos, né? Se tiverem células hematológicas, se tiverem células vermelhas em excesso, isso pode sugerir que seja um processo vascular. Você pode fazer uma biópsia, e a biópsia pode falar qual tipo de degeneração que está acontecendo. Então, às vezes, você faz uma biópsia de um nervo periférico e mostra achados compatíveis com uma doença genética. E aí você fala, essa doença deve ser genética. Às vezes, você faz biópsia do nervo periférico e você vê vasos trombosados. E você fala, olha, isso deve ser uma vasculopatia do nervo periférico. Por aí vai. E os diagnósticos etiológicos são as culturas, são os PCR, são os testes genéticos, com dosagens de substâncias no sangue, né? Então, o paciente tem uma confusão mental de início agudo, às vezes tem uma hemiparesia junto, você dosa a glicemia. Às vezes a glicemia está 20, 30. E aí você repõe a glicose e o paciente melhora. Esse fez o diagnóstico etiológico. Era uma encefalopatia hipoglicêmica. Com dosagem de substâncias no sangue, às vezes, podem ser suficientes para você fazer um diagnóstico etiológico. Ok? Então, só exemplos de testes e que informações eles podem dar, ok? E a gente tem que saber exatamente que informações cada teste que a gente está pedindo vai dar para a gente. E aí, de novo, lembrando da não linearidade do processo. Resultados de testes vão influenciar de novo, talvez a gente querer colher novas informações, querer perguntar novas coisas para o paciente, querer procurar novos sinais clínicos, podem mudar totalmente nosso diagnóstico diferencial e por aí vai. Então, sempre que você vai colocando um dado novo no processo, você provavelmente vai revisitar as outras etapas desse processo. Então, isso aqui é não linear. Embora a gente esteja conversando de uma forma linear, os resultados sempre vão sendo colocados nesse contexto, sempre vão influenciando os achados prévios também. Isso aqui é aquilo que a gente já falou. Os exames complementares não fazem nada além de modificar a probabilidade pré-teste que você jogou neles. Se você joga uma probabilidade pré-teste boa, eles provavelmente vão dar resultados acurados. Se você joga uma probabilidade pré-teste ruim, você não fez uma seleção boa do paciente, você não conhece bem as doenças ou você não colheu os dados clínicos muito bem, provavelmente a acurácia do resultado dos exames complementares vai ser pior. E agora aqui vamos falar um pouquinho de quais são esses principais exames complementares que a gente vai falar aí ao longo do semestre em neurologia. Quais são eles? A gente tem a tomografia, a ressonância, a análise do líquido cefalorraquidiano e a eletroneuromiografia. Esses são os principais que vocês vão encontrar na maioria dos casos. Então, o que é a tomografia? A tomografia é um exame que usa raio-x, né? E ela pode ser usada para algumas aplicações. Tá?
Geralmente, quando a gente está falando de tomografia de crânio, ela consegue até avaliar o parênquima, mas com uma baixa resolução, tá? Mas para algumas condições, como, por exemplo, condições vasculares agudas, ela pode avaliar bem. E avalia bem os ossos, então se procura fraturas, por exemplo, traumatismo cranioencefálico, a tomografia é ótima. Avalia muito bem sangue, então desordens hemorrágicas, ela avalia muito bem. E pode avaliar vasos, e avalia vasos bem também, quando a gente usa o contraste, né, dentro dos vasos para avaliar no caso da angiotomografia. Aqui uma tomografia normal, a gente vê que o osso fica bem hiperdenso, né, hiperdenso é a densidade que a gente fala quando a gente está falando de tomografia. E o parênquima, a gente consegue delimitar os giros, a gente consegue delimitar os sulcos, os ventrículos e tudo mais, mas geralmente com uma baixa resolução. A tomografia deixa passar muitas lesões parenquimatosas, que às vezes são mais sutis. Aqui é uma tomografia anormal. Então aqui, à esquerda da tela, a gente tem uma hemorragia intraparenquimatosa. Então tem uma coleção de sangue, o sangue fica hiperdenso, coleção de sangue. Você vê que os sulcos ficam apagados pelo edema que ocorre ali em volta. Tem um pouquinho de desvio ali da linha média. Esse ventrículo daquele lado está um pouco colabado. Então a gente consegue ver todos esses sinais aqui. Já do outro lado, a gente vê o quê? Um acometimento isquêmico, uma falta de sangue. Tá? Isso geralmente aqui só se vê na tomografia depois de algumas horas, principalmente depois de 24 a 48 horas do evento. Então, a tomografia não é bom para detectar eventos isquêmicos hiperagudos. Tá? Mas depois que aparece, eles aparecem assim dessa forma. Fica uma hipodensidade no território do vaso acometido. Tá? Aqui é o território da artéria cerebral média. Aí aqui foi uma hemorragia, aqui do outro lado foi uma hemorragia no território dos vasos perfurantes. E aqui o exemplo da angiotomografia. A gente injeta contraste nos vasos e a gente consegue ver muito bem os vasos percorrendo esse trajeto. Assim a gente consegue ver variações anatômicas dos vasos, a gente consegue procurar dilatações aneurismáticas, a gente consegue ver o quanto esses vasos estão bem perfundidos, se existem oclusões desses vasos, se existem placas ateromatosas fazendo o fluxo desses vasos ficar diminuído, se existem oclusões agudas desses vasos. Isso vai ser útil na hora que a gente está escolhendo qual tratamento a gente vai fazer, por exemplo, no paciente que teve um AVC agudo, por aí vai. A ressonância. A ressonância é um exame que ela usa campos magnéticos, ela não usa radiação, e ela consegue mostrar para a gente o parênquima com alta resolução. Tá? E as ressonâncias elas têm várias potências diferentes, né? Desde as ressonâncias de meio Tesla, que são as que têm as imagens com menor qualidade, mas ainda assim são muito melhores que as tomografias, até hoje em dia vem sendo feitas ressonâncias de 7 Teslas, por exemplo, que tem uma precisão, que tem uma resolução incrível. Então depende um pouco da intensidade da capacidade de cada ressonância, mas elas tendem a ver o parênquima com alta resolução. Tá? Elas veem a medula muito melhor do que a tomografia. Elas podem, inclusive, avaliar o sistema nervoso periférico, um exame que a gente chama de neurografia por ressonância. Você consegue fazer neurografia, essa ressonância em nas extremidades, na perna, na coxa, enfim, e acompanhar os nervos por ali, coisa que a tomografia também não permite. E a ressonância tem uma coisa interessante, que é, mudando a forma com que ela analisa essas mudanças de campo, a gente consegue fazer várias sequências diferentes, e que aonde moléculas diferentes do cérebro vão se comportar de forma diferente, de acordo com, enfim, alterações que você faz na forma de análise da máquina. Isso gera o que a gente chama de sequências da ressonância, tá? As sequências da ressonância, as clássicas, são essas aqui. A gente tem muito mais do que essas, que são chamadas de sequências avançadas, mas essas são sequências básicas. Então, a gente tem sequências, por exemplo, que elas são mais fidedignas anatomicamente. Por exemplo, o T1. Então, são sequências boas para ver alterações anatômicas, né? Para ver se tem alterações nos giros, como uma polimicrogiria, para ver se tem alterações degenerativas, para ver se um lobo está diminuído ou não, coisas assim. Já a gente tem sequências que são menos suscetíveis, que são menos representativas da anatomia, mas que às vezes elas captam muito melhor lesões dentro do parênquima. Como, por exemplo, as sequências baseadas em T2, que é o T2 normal e o T2 flare.
né, que é essa do lado aqui. O T2 normal é esse aqui, a gente vê que o líquor ele fica branco, né? E a substância cinzenta, que é a parte mais superficial dos hemisférios, ela fica mais clara do que a substância branca, né? Ao contrário do T1, em que a substância cinzenta ela é mais escura do que a substância branca, né? Na ressonância a gente usa a terminologia intensidade. Então, aqui no T2, a substância cinzenta, a superfície dos hemisférios, a área externa dos hemisférios, ela é mais hipointensa do que a substância branca, tá? E por essa condição fazer as áreas que têm grande quantidade de água ficarem hiperintensas, as lesões, principalmente as lesões inflamatórias, as lesões que levam a edema, as lesões que levam a necrose liquefativa no cérebro, elas ficam mais facilmente visíveis, porque a água fica de sinal aumentado, ok? Então, o T2 e o FLAIR são ótimas sequências para você detectar lesões dentro do parênquima, ok? O FLAIR, ele é igual a um T2. Você vê aqui que a substância cinzenta, ela é mais clarinha do que a substância branca. Só que, o que ele tem diferente? Ele tem uma atenuação do líquido. Inclusive, a sigla FLAIR é por causa disso, é Fluid Attenuation. Ele atenua o líquido. Isso permite a gente conseguir detectar melhor lesões que possam estar em volta ali dos ventrículos, lesões em volta dos sulcos, porque o sinal aumentado dos sulcos não vai atrapalhar, porque ele pega o sinal ali deles e transforma em preto, ok? Já a gente tem a difusão, por exemplo, que é uma sequência ótima para a gente detectar edema citotóxico, que é aquele edema que aparece nas fases agudas do AVE, nas lesões isquêmicas. Então, a sequência de difusão ela é ótima para a gente fazer no paciente que está suspeito de um AVE agudo. Com mais ou menos 5 minutos, ela já pode mostrar alterações. Coisa que a tomografia, que a gente tinha falado, 24 a 48 horas ia mostrar. E se fosse lesões em áreas mais ou menos grandes. Lesões em áreas pequenininhas, às vezes a tomografia nem mostra. Às vezes a gente só consegue detectar na ressonância. E na difusão, em primeiro lugar que isso aparece. Aí já a gente vai ter várias e várias e várias outras sequências, tá? A gente tem sequências, como, por exemplo, a SWI, que é ótima para detectar depósitos de hemosiderina, então é ótimo para ver lesões hemorrágicas, e por aí vai. E tem sequências avançadas, que a gente pode até, inclusive, detectar quais são os elementos bioquímicos de uma lesão, tá? Então, a ressonância tem uma grande, grande, grande utilidade clínica, e ela vai dar informações desde topografia de onde estão as lesões, até de uma forma muito mais refinada, qual deve ser o processo fisiopatológico por trás disso. Então, aqui alguns exemplos de ressonâncias alteradas. Então, aqui um paciente com um acometimento vascular, um AVE isquêmico. A gente vê que a difusão é o primeiro a aparecer. A difusão aqui, na fase já hiperaguda, ela já mostra só um hipersinal, tá? E aí, depois, conforme o paciente vai evoluindo, o sinal da difusão vai diminuindo. E as marcas ficam nas sequências baseadas em T2, tá bom? O líquido cefalorraquidiano. O que é isso? Basicamente, a gente faz uma punção, né, do paciente, a gente faz uma punção ou na região lombar, ali abaixo, entre L2 e L3, L3, L4, ali abaixo de L1, que é onde a medula acaba, porque você não funciona a medula, ou a gente faz uma punção suboccipital e a gente coleta o líquido cefalorraquidiano, que é o que banha ali o sistema nervoso central, banha as meninges. E aí a gente faz o quê? A gente faz uma análise de quais são os componentes bioquímicos desse líquido. Geralmente, um licor básico, a gente sempre vai avaliar esses parâmetros. A gente vai sempre avaliar a aparência dele. Ele geralmente é um líquido claro, translúcido, tá? Quando a gente faz a punção, a gente pode colocar um manômetro ali e calcular a pressão com que o líquido vai sair, que isso se correlaciona com qual é a pressão dentro do sistema nervoso central do paciente. Isso ajuda a gente a determinar. Algumas doenças aumentam a pressão intracraniana, outras doenças não. A gente vai analisar os leucócitos, a quantidade de leucócitos. A gente sabe que o líquor é um ultrafiltrado do plasma. Então a gente sempre vai esperar quantidades muito, muito, muito menores das células do plasma no líquor. Então no líquor, o normal é por campo, a gente vê de zero, de nenhum, até 4 leucócitos. Ok? Se a gente vê muito mais do que isso, geralmente isso vai fazer a gente suspeitar de uma doença inflamatória. Tá? Então, tem muitos leucócitos migrando para aquele lugar. Provavelmente tem uma lesão inflamatória, muitas vezes de cunho infeccioso. Né?
E aí, qual leucócito é esse? Vai ajudar a gente a determinar qual é a provável etiologia da infecção. Então, por exemplo, a gente sabe que infecções que aumentam os leucócitos à custa de mononucleares acontecem mais em infecções virais. Já que as que aumentam leucócitos em custa de polimorfos nucleares, neutrófilos, são mais infecções bacterianas. Então, se o paciente faz uma punção, tem leucócitos aumentados e são muitos neutrófilos, você vai pensar que esse paciente possa ter uma infecção bacteriana, né? Quando isso acontece, geralmente acontece o que também? Extravasamento de proteínas. Porque está tendo quebra de barreira, está entrando muito leucócito, acaba entrando muita proteína do plasma também. Então, a proteína do líquor normal, que a gente tolera ali até 0,4 gramas, 0,45, 0,5 em alguns locais, pode estar bastante aumentada nessas condições inflamatórias infecciosas. Tá? Essa proteína aumentada vai fazer o aspecto do líquor ficar mais purulento, vai ficar mais túrgido, vai ficar menos transparente, tá? Porque tem um alto conteúdo de proteínas lá, ele vai ficando cada vez mais esbranquiçado, até o momento que ele pode ficar viscoso de tanta proteína que ele pode ter lá, ok? E às vezes ele até nem vai sair direito, porque de tão viscoso que ele está. A gente pode analisar a quantidade de glicose. Geralmente a glicose do líquor é ali 50 a 60% da glicose do sangue. Então a gente tem que sempre colher uma glicemia no mesmo momento que a gente está fazendo a punção lombar, tá? Porque é 50 a 60%. Não é 80 de glicose é normal. Tudo varia. Se o paciente é diabético e está com 200 de glicemia, a glicose normal do líquor dele vai ser 100. Se ele tá com uma hipoglicemia ali, está com 40, a glicose normal do líquor dele vai ser ali por volta de 20. Tá? Então, a glicose normal do líquor varia de acordo com a glicemia do paciente naquele momento de coleta. Tá? E algumas doenças, a gente sabe, que consomem mais a glicose. Por exemplo, as bactérias, elas consomem a glicose que está ali ao redor para se reproduzir. Então, nas infecções bacterianas, a gente vê uma diminuição da glicose. A gente vê uma glicose no líquor que está menor do que o esperado pela glicemia. Né? A tuberculose faz muito isso também. Já as infecções virais não fazem tanto isso. Ok? E a gente pode fazer vários tipos de outros exames nesse líquor. A gente pode pedir cultura para ver se algum germe cresce. Isso vai ajudar a gente a fazer um diagnóstico biológico. A gente pode fazer PCRs nesse líquor para ver se o PCR detecta fragmentos virais, por exemplo. A gente pode procurar células neoplásicas quando a gente vai pensando em doenças neoplásicas do sistema nervoso central. Enfim, por aí vai. E por último, a gente tem a eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia é um exame que ele vai avaliar o sistema nervoso periférico. Tá? Ele é composto de duas partes. A primeira parte é você dá um choque, você tem um aparelho que dá um choque no nervo. Tá? E aí você tem vários pontos de estimulação que você faz estimulação elétrica do nervo. Os nervos se comunicam de forma elétrica. Então, quando você faz isso, você dispara uma descarga naquele nervo, onde você está em cima. E aí você coloca um receptor no final do trajeto. E aí você pode calcular várias coisas a partir desse estímulo. Pode calcular a amplitude da onda que chega lá no final, e você pode calcular a velocidade que o estímulo demorou para percorrer do ponto que você fez o estímulo elétrico até o ponto que foi captado, ok? Isso pode ajudar a gente a fazer diagnósticos topográficos no sistema nervoso periférico, que é quais nervos não vão apresentar essas respostas adequadas, vai ajudar a gente a falar quais nervos estão acometidos, e o tipo de resposta também pode ajudar a falar qual é o tipo de acometimento. Então, a gente sabe que quando a gente tem doenças dos nervos que acometem primariamente os axônios, o que acontece? A amplitude da onda diminui. Já quando a gente tem doenças dos nervos que acometem principalmente a bainha de mielina, e não tanto os axônios, a amplitude continua a mesma, só que o impulso fica numa velocidade mais lenta, tem uma diminuição da velocidade de condução. Então, isso ajuda a gente a já ter uma noção fisiopatológica de, no nervo, doenças diferentes acometem preferencialmente o axônio, diferentemente das doenças que acometem ah, com preferência a bainha de mielina. Então, doenças que gostam de acometer a bainha de mielina nos nervos, geralmente são muito doenças inflamatórias, por exemplo, né? Guillain-Barré, CIDP. Já as doenças axonais são muitas neuropatias tóxico-metabólicas. É a neuropatia diabética, é a neuropatia relacionada ao hipotireoidismo, é a neuropatia alcoólica e por aí vai. Então isso também ajuda a gente.
E a segunda etapa do exame é um exame que você coloca uma agulha e capta estímulos elétricos em músculos. E aí você pede ao paciente, primeiro, avaliar o músculo em repouso, para ver como é que está a membrana daquele músculo, para ver se tem atividade espontânea. Isso pode ajudar a gente a ver se tem desnervação ou se tem alguns outros potenciais, que vai falar mais na frente. E depois você pede ao paciente contrair aquele músculo. E aí, dependendo das ondas que são vistas na contração, você pode fazer vários tipos de inferências sobre se aquele músculo está recebendo uma inervação adequada, ou às vezes, se o nervo está adequado, mas o músculo está doente, e ajuda você a avaliar miopatias. Enfim, tem vários outros tipos de modalidades especiais da eletroneuromiografia que a gente consegue fazer para topografar e fazer inferências fisiopatológicas do sistema nervoso periférico. Mas, por enquanto, você tem que saber que avalia o sistema nervoso periférico. Então, pode ajudar a gente a fazer diagnóstico de doenças das raízes, dos plexos, dos nervos periféricos, da junção neuromuscular e dos músculos. Ok. Dito tudo isso, não é fácil, óbvio. Isso não é um processo fácil. E tudo, absolutamente todas essas etapas, podem envolver erros e podem envolver vieses. Sempre onde tem humanos lidando com informações, lidando com dados, a gente pode ter vieses, tá? É, então, só queria alertar a gente agora para alguns vieses e alguns erros que a gente pode cometer nesse processo diagnóstico. Que todo mundo comete, e maior ou menor grau, e que, na verdade, saber que eles existem ajudam a gente a sempre tentar se manter em xeque e, e tentar se autocriticar e se autoavaliar na hora que a gente está lidando com nossos pacientes. Então, desculpa. Antes da gente entrar nessa parte de erros e vieses, sempre surge um questionamento, que é, às vezes, mesmo depois disso tudo, o diagnóstico está incerto. E você, na verdade, tem mais de uma probabilidade, tem mais de uma doença que você está percorrendo, ou, na verdade, você não consegue chegar com uma probabilidade muito alta em nenhum modelo de doença específica, e você fica na dúvida. Isso é extremamente comum, né? O que a gente pode fazer quando o diagnóstico está incerto? Primeiro, sempre recoletar a história do exame físico, tá? Sempre, sempre, sempre. Por quê? Várias vezes, não só você vai recoletar com outros olhos, né, de depois de já ter processado aquele caso, já ter pensado sobre isso, você pode fazer perguntas diferentes que podem ser interessantes, como o próprio paciente pode falar de forma diferente. Então, geralmente, quando o paciente fala a história dele pela primeira vez, ele nunca fez aquilo antes. Então, às vezes, ele pode ficar confuso com algumas informações, né? E às vezes ele pode não lembrar de tudo. E às vezes, depois de você ter colhido a anamnese do paciente, ele vai ficar repassando aquilo ali na cabeça dele. Ah, ele me perguntou isso, ele me perguntou quanto tempo demorou desde que começou o sintoma até ficar no pior momento. Ah, ele me perguntou se alguém da minha família tinha. E eu lembrei depois que isso aconteceu. Esse tipo de coisa é extremamente comum. É uma das coisas que faz, às vezes, por exemplo, o interno ou o residente está colhendo, todo mundo já passou por isso, está colhendo a anamnese, o paciente nem sempre dá todos os dados, e depois, quando chega o staff para colher a anamnese, o paciente dá outros dados que seriam importantes, né? Então, esse processo é extremamente comum e acontece com todo mundo. Na verdade, quem colhe a história primeiro é que, às vezes, pega o paciente com a menor carga cognitiva e carga de reconsiderações sobre aquilo. Então, às vezes, você colher a história de novo do paciente, ele já dá informações que podem ajudar você e mudar totalmente o caso. E fazer de novo o exame físico. A gente sempre pode ter deixado passar várias coisas e a gente sabe que exames físicos não são estáticos, é só uma foto daquele momento. Não é, o paciente não vai ficar com aquele exame físico para sempre. Então, depois que você faz o exame físico de novo, é uma outra oportunidade que você tem de ver se surgiu algum sinal clínico novo, mudou o que você tinha achado daquela outra vez. Isso, às vezes, são informações extremamente relevantes para o diagnóstico. Então, surgiu uma púrpura aqui, a gente não tinha visto isso antes, isso muda totalmente o nosso raciocínio. Surgiu um sinal de Babinski do outro lado, enfim. Alterações no exame físico ao longo do tempo são sempre muito importantes. Se mesmo assim persistir a dúvida, a gente tem que se perguntar se vão ter erros ou vieses nesse processo, ok? Então, quais são os principais erros e vieses? Então, o primeiro é conhecimento insuficiente. Esse é um que todo mundo tem. Por quê? Ninguém conhece tudo
que já foi descrito, ninguém conhece todas as doenças que já foram descritas, ninguém tem os modelos de doença perfeitos na cabeça de todas as doenças, da medicina. E mesmo se tivesse, tem muitas coisas e estão sendo descritas doenças o tempo todo, então o que a gente não sabe provavelmente ainda é muito maior do que o que a gente sabe. Então conhecimento suficiente todo mundo tem. A gente só tem que lutar para ter o menos possível, né. Às vezes a gente tem informações insuficientes. Então, às vezes, o paciente não consegue dar as informações adequadas para a gente. Por exemplo, o paciente tem um problema que afeta a capacidade dele de produzir linguagem, tem uma afasia motora, por exemplo. E aí a gente não e, por exemplo, o paciente não tem família ali do lado, não tem amigos, a gente não consegue colher a história. Então, a gente fica com informações insuficientes para a gente chegar num diagnóstico com uma acurácia boa, né. Às vezes, são doenças que foram episódicas e agora não estão mais apresentando sinais clínicos, e vai ser difícil a gente determinar o que que aconteceu. O paciente teve uma dificuldade de se movimentar e deu e passou. Será que isso foi um AIT? Será que isso foi uma paralisia periódica? Será que isso foi uma ataxia episódica? Enfim, às vezes é muito difícil você fazer essas determinações, tá? Às vezes você não tem os exames complementares adequados, então você suspeita que é uma doença genética, você não consegue fazer um teste genético. Você tem informação insuficiente para fechar o diagnóstico etiológico do paciente. Nesses casos, a gente sempre tenta fechar o diagnóstico na categoria que a gente conseguir. Se for sindrômica, se for topográfica, se for fisiopatológica, quanto mais essas categorias, melhor, mas nem sempre a gente consegue. Enquadramento é uma coisa muito importante, que é o contexto que o caso clínico se apresenta pode aumentar ou diminuir os nossos vieses. Então, se eu chego para vocês aqui e dou um exemplo de um caso de um paciente, que recentemente viajou para um lugar e mergulhou nos lagos, isso vai enviesar vocês a pensarem, indo e depois ele apresentou uma síndrome febril, uma ascite, alguma coisa assim, isso vai enviesar vocês a pensarem que essa viagem está relacionada ao quadro de doença que ele tem agora, e não necessariamente esse é o caso. Às vezes sim, às vezes não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com como o caso está sendo apresentado, como o caso está sendo enquadrado, quais informações são relevantes e quais não são, tá? O ancoramento, que é um extremamente comum, que é uma vez que você chega numa hipótese diagnóstica, você tende a se ancorar a ela e você começa a ignorar novos dados e às vezes alguns dados que podem diminuir a probabilidade da hipótese que você está na sua cabeça. E às vezes você tem que mudar a sua hipótese, só que você, por ter ficado ancorado naquilo, e enfim, por motivos de não querer mudar o seu diagnóstico inicial, não querer, enfim, voltar atrás em algum exame, voltar atrás em algum tratamento, pode fazer esse erro do ancoramento, né. Às vezes é o viés de disponibilidade, que é sempre na nossa mente, mais disponível para surgir na nossa cabeça, vão ser as coisas que a gente viu recentemente. Então, várias vezes vocês vão ver isso. Surge um caso raríssimo, não sei o que de uma doença, com manifestações super atípicas, enfim. E aí você viu, pô, fez esse diagnóstico, foi ótimo, não sei o quê. Semana seguinte, surge um paciente com uns sintomas um pouco parecidos. Bum, vem logo na sua cabeça essa possibilidade desse diagnóstico. Mas, nossa, esse diagnóstico é raríssimo. Então o seu cérebro, ele não é bom em falar a probabilidade das coisas de uma forma totalmente racional. Ele tem muito esse viés de disponibilidade, que é as coisas que ele já viu, e principalmente as coisas que ele viu recentemente, ele tende a colocar uma carga maior na hora que você está fazendo esse raciocínio probabilístico. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então não foi porque eu li ontem no New England que existe uma variante raríssima de uma doença neurológica que causa uma síndrome piramidal na perna, que quando eu ver uma síndrome piramidal na perna, eu vou pensar nessa doença raríssima. É muito mais comum ter um caso de um AVC, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E obediência cega a exames complementares. Esse é um muito, muito, muito comumente feito, que é, às vezes o exame complementar não te ajuda, né? E, às vezes, o exame complementar fala uma informação que não é relevante para o diagnóstico que você tá perseguindo. Ou, às vezes, até o exame complementar mostra alterações, mas que são alterações totalmente não relacionadas com o que você está perseguindo. Então, em ressonância de crânio, a gente vê isso direto. É muito comum pacientes, principalmente pacientes mais velhos, principalmente pacientes que têm hipertensão e diabetes, aparecerem lesões de pequenos vasos bilateralmente, que a gente chama de gliose microangiopática.
E na maioria das vezes, isso não tem correlação nenhuma com o que a gente tá perseguindo. Às vezes você está investigando uma dor de cabeça, isso não dá dor de cabeça. Mas se você está investigando um AVC, isso pode ser relevante, uma doença vascular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que os exames complementares falam para gente. Exames complementares dificilmente fecham o diagnóstico. Eles só modificam as probabilidades deles. E lembrar, sempre vão ser dependentes da probabilidade pré-teste que você ofereceu para eles. Então, se você fez um critério de seleção de paciente bom e pediu um exame complementar adequado para modificar as suas probabilidades, provavelmente ele vai ter uma acurácia boa, né? E aí você precisa saber qual a sensibilidade, qual a especificidade, qual é a taxa de falsos positivos, qual a taxa de falsos negativos, tudo isso de cada exame que você está pedindo. Então a gente tem que conhecer os nossos exames. Lógico, a gente tem que saber quais são todos os calcanhares de Aquiles de todos os exames que a gente pedir, para a gente não deixar eles confundirem a gente. Beleza. Outro questionamento que eu queria conversar é: será que a gente precisa perseguir um diagnóstico a todo custo? Então, a gente falou que chegar num diagnóstico é muito importante, mas tem as suas limitações. Então, a gente tem muitos e muitos cenários em que o diagnóstico definitivo não é imprescindível para o tratamento. Tá? Então, às vezes, você determinar exatamente qual o tipo de demência neurodegenerativa que o paciente tem pode não ser uma coisa que vai fazer tanta diferença no tratamento a longo prazo, fazer mais um tratamento sintomático, né? Às vezes, você querer determinar exatamente qual mutação o paciente tem pode não ser tão relevante para o paciente clinicamente, porque, às vezes, para nenhuma das mutações possíveis, você tem um tratamento, uma terapia genética ainda ali. Quando tem uma possibilidade de tratamento, o diagnóstico deve ser sempre perseguido e sempre da melhor forma que você puder. Mas tem alguns casos em que você pode parar as investigações. Principalmente o quê? Coisas que a gente tem que considerar. Os riscos dos procedimentos. Tá? Então, tem vários procedimentos que carregam altos riscos de morbidade e mortalidade com eles. Né? Então, por exemplo, uma angiografia convencional. Você acha que o paciente tem um aneurisma, você faz uma angio-TC, uma angio-ressonância, não aparece lá. E você pode pedir uma angiografia digital. Um procedimento que carrega uma mortalidade de 1%, uma morbidade de 2%, que é o paciente ter sequelas daquele procedimento. A gente tem que levar isso em consideração. Será que esse é um caso que eu estou muito suspeito disso estar acontecendo? Ou será que isso é um caso que, na verdade, a probabilidade pré-teste de fato ser um aneurisma é muito baixa? Né? E a gente tem que colocar na balança se vale a pena o risco do procedimento. Às vezes você vai, o paciente tem uma neoplasia e você quer fazer uma biópsia para determinar se isso é uma neoplasia mesmo. Tem lugares que você fazer uma biópsia, às vezes, pode ser muito mais danoso do que você só deixar aquilo ali crescer um pouco mais para depois você fazer uma biópsia segura. Né? Por exemplo, locais do cérebro, locais nobres, que às vezes o procedimento cirúrgico poderia até levar à morte do paciente. Então a gente tem que sempre considerar isso. Os custos financeiros, isso a gente vê muito no sistema público ou no paciente com planos de saúde que não cobrem alguns determinados exames, o paciente enfim, acaba tendo que buscar por fora. Às vezes o paciente não consegue arcar com o custo financeiro daqueles testes diagnósticos. Tem testes genéticos que custam mais de R$ 15.000. E isso pesa muito no bolso de qualquer pessoa. E várias pessoas não têm condição financeira de fazer esses testes diagnósticos, ok? E às vezes não vale a pena você fazer aquela família toda se mobilizar, se endividar, alguma coisa assim, para você ter uma resposta que nem sempre será relevante para o tratamento, ok? A perspectiva de tratamento, isso que a gente estava falando, que você não precisa querer ser tão agressivo na investigação se a sua principal hipótese é uma doença intratável, né? E mais ou menos isso, tá? A gente vai levar em consideração principalmente. Agora, só para terminar, um caso exemplo, para a gente praticar isso. Ok. Então, um resumo de como a gente vai trabalhar em um caso ao longo do semestre. Então, primeiro, a coleta de dados. Então, esse exemplo aqui, eu estou botando um homem de 68 anos que apresentou um surgimento súbito
de fraqueza no membro superior direito há cerca de 6 meses, tá. Então, 6 meses que ele tem aquilo, mas o surgimento foi súbito. O quadro apresentou melhora parcial nos primeiros 2 meses, entretanto, a persistência de dificuldades para realizar as atividades com o membro. Então ele teve o seu pior momento ali, o seu nadir clínico, subitamente, provavelmente em alguns minutos, algumas horas, e depois o quadro melhorou nos primeiros 2 meses, para depois se estagnar. Então ele tem sequelas daquele primeiro evento. Na HPP é um paciente que tem hipertensão, diabetes e teve um infarto agudo do miocárdio há 3 anos atrás. Ele está em uso irregular de losartana, só. Então ele não faz medicamentos para diabetes e faz um medicamento irregular, de uso irregular para a pressão dele. O que já são informações que, quando juntas, né, aumentam muito as nossas probabilidades para doenças vasculares, né. Ao exame, o paciente tem uma fraqueza grau 4 menos no membro superior direito, acompanhada de hiperreflexia e hipertonia do tipo espástica no mesmo membro. Restante do exame sem alterações. Ok, então essa coleta de dados, sinais e sintomas, HPP, medicamentos em uso, tá? A história clínica, o tempo de evolução. Vamos organizar isso. Vamos fazer uma representação do caso. Então, primeiro, o paciente tem uma síndrome de primeiro neurônio motor, né? Ele tem uma fraqueza associada à hiperreflexia e hipertonia. E a gente agora quer descobrir a topografia, né? A gente quer tentar inferir a topografia e inferir o diagnóstico fisiopatológico. Qual a topografia do quadro dele? Então a gente sabe que ele tem uma síndrome do primeiro neurônio motor restrita ao membro superior direito. Quando a gente analisa todo o trajeto do primeiro neurônio motor, ele caminha pelos hemisférios, pelo tronco encefálico e pela medula, a gente sabe que síndromes do primeiro neurônio motor, então, podem acontecer com lesões dos hemisférios, do tronco e da medula. E aí a gente vai tentar usar outras informações para fazer a gente localizar essa lesão em algum desses 3 locais. O que falaria a favor dos hemisférios? Então, nos hemisférios, a gente sabe que outras síndromes clínicas juntas poderiam ajudar a gente a determinar que está ali. Por exemplo, se tivesse uma síndrome cognitiva junto, um distúrbio da linguagem, por exemplo, uma afasia junto de uma síndrome do primeiro neurônio motor, já localizaria para os hemisférios cerebrais. Outra coisa é a distribuição, né? A gente sabe que as lesões dos hemisférios cerebrais, se elas forem mais corticais, elas podem fazer síndrome de primeiro neurônio motor restritas a alguns segmentos. Lembra que a gente tem a representação do homúnculo aqui no giro pré-central? Então, se você acometer os neurônios, vocês estão vendo no mapa, mas se você acometer os neurônios que são responsáveis por levar as informações que vão mexer a musculatura facial, você pode fazer uma síndrome do primeiro neurônio motor só da face. E o paciente tem aquela paralisia facial de padrão central, só comete o andar inferior da face contralateral. Se você pegar os neurônios responsáveis pelo movimento da mão e do braço, ele pode ter uma síndrome do primeiro neurônio motor restrita ao braço. Pegar das pernas, restrita à perna. Mas depois que essas fibras vão se juntando aqui, né, eles fazem esse formato de cálice pela corona radiata e pela cápsula interna, as fibras ficam andando muito juntas. E dificilmente você tem essas hemiparesias desproporcionais por lesões da cápsula interna para baixo. Então, a distribuição da fraqueza, da síndrome de primeiro neurônio motor desse paciente, sugere bastante que o acometimento seja hemisférico, porque é uma distribuição restrita ao braço. Não está pegando a face, não está pegando a perna. Já o acometimento da via do primeiro neurônio motor no tronco e na medula, ajudaria a gente, na verdade, bem mais associado a hemiparesias mais proporcionais. No caso do tronco, pegando, se for o tronco superior, face, braço e perna. Se for o tronco mais inferior, pegando braço e perna. No caso da medula, se for medula superior, pegando braço e perna. Se for medula inferior, pegando só perna. Tá? Então, como no caso dele é só braço, o mais provável é ser uma lesão dos hemisférios. Uma lesão mais distal dos hemisférios. Ok? E não uma lesão profunda na cápsula interna, porque as fibras já estão mais juntas ali. Então, a distribuição aqui é que ajudou a gente a pensar. No tronco, por exemplo, se tivesse síndromes alternas, se fosse um nervo craniano acometido de um lado com a síndrome piramidal do outro, isso falaria a favor de tronco. A medula, aquilo que a gente já falou, se tivesse uma síndrome sensitiva associada, um nível sensitivo, se tivesse distúrbio esfincteriano associado, falaria mais a favor de medula, poupando segmento cranial, né? Então a topografia está feita. Aqui o exemplo do homúnculo, tá? A gente vê que neurônios em regiões diferentes do giro pré-central vão ser responsáveis
pelo movimento de partes diferentes do corpo. Você tem uma lesão aqui mais na parte inferior lateral do giro pré-central, você vai ter um acometimento mais da musculatura facial. Se você tem uma lesão ali no meio do caminho, no lateral, você vai ter acometimento mais do braço e da mão. E se você tem uma lesão na parte medial do homúnculo motor, você vai ter acometimento mais das pernas. Ok. Então, como é que a gente vai fazer a representação desse caso? É um homem de 68 anos, com uma síndrome piramidal no membro superior direito, de instalação súbita a 6 meses, compatível com uma lesão hemisférica cerebral. Então, topografia hemisfério cerebral. Como é que a gente vai gerar as hipóteses a partir disso? Então, o tempo de evolução desse paciente é súbito, é hiperagudo, e a topografia são os hemisférios cerebrais. O que pode acometer de forma hiperaguda os hemisférios cerebrais? Processos vasculares, né? E aí, no caso, vão ser AVEs isquêmicos ou hemorrágicos. Processos traumáticos, traumatismos crânioencefálicos. Processos metabólicos, hiper ou hipoglicemia podem fazer alterações dos hemisférios de início hiperagudo. Hiponatremia também pode. Ou pode ser, na verdade, o primeiro episódio de um processo que vai virar episódico. No caso dele, não parece ser, né? Porque ele está com o déficit há 6 meses. Então, isso a gente já sabe que vai ser o menos provável de tudo. No caso desse paciente, vai ser como é que a gente vai ordenar a prioridade dessa hipótese. Então, esse é um paciente que ele é hipertenso e diabético, está em uso irregular de losartana. Ele não faz uso de nenhum outro medicamento. Ele tem um surgimento súbito. Então, a gente sabe que AVE, dessas todas aqui, AVE é o mais comum. Hiperglicemia, talvez, e hiponatremia seria o segundo mais comum. Traumatismo crânioencefálico, pacientes mais jovens acaba sendo bastante comum também. Mas esse paciente não tem história de trauma na anamnese dele, que torna um traumatismo que ele não relata bem pouco provável. Então, desses processos aqui, o mais provável, levando em consideração não só o tempo de evolução, a prevalência de AVE na população, que é muito mais comum do que essas outras doenças, e o fato do paciente ser um paciente com uma HPP de alto risco cardiovascular, torna os processos vasculares serem os mais prováveis. Tá? E é isso aqui que a gente vai se guiar na hora de pedir os exames complementares. Agora, é interessante, se fosse paciente na fase aguda, a gente sempre ia querer pedir uma glicemia junto. Por quê? É uma situação potencialmente tratável. Às vezes, ali na fase aguda, a gente consegue reverter. Então, é aquele negócio que a gente falou, de não pode perder condições potencialmente tratáveis, embora não seja o mais comum. Tá? E aí, a gente vai pedir os exames complementares de acordo com a nossa hipótese prioritária. Então, eu vou pedir uma ressonância ou uma tomografia de crânio. Tá? Nesse caso, esse paciente fez uma ressonância. E aqui mostrou uma lesão no lobo frontal esquerdo, tá? Compatível com a topografia que a gente tinha falado, dos hemisférios. E avaliação patológica. Ok, foi uma lesão no território arterial, tá? No território da artéria cerebral média, de um ramo da artéria cerebral média. E avaliação etiológica. Ok, ele teve um AVC. Mas o AVC pode ser causado por vários mecanismos. Pode ser uma vasculite infecciosa, pode ser um AVC que veio de um problema cardíaco, que formou um trombo no coração e o coração fez esse âmbulo ir lá para o cérebro. Pode ser um processo de placas ateromatosas se formando em vasos do pescoço e essas placas se soltando e ocluindo placas no cérebro, que a gente chama de embolia ateroarterial. Podem ser tromboses in situ, ou seja, naquele próprio local estarem sendo feitas processos de trombose, fechando o vaso. Podem ser infecções, várias coisas podem ocluir vasos e causar acidentes vasculares encefálicos. Então, para fazer a avaliação etiológica, a gente tem que investigar. A gente vai querer avaliar o coração desse paciente, a gente vai querer avaliar os vasos dele, a gente vai avaliar os vasos dele através de angiotomografia, ressonância. O coração, a gente vai querer procurar problemas de ritmo cardíaco com Holter, a gente vai querer procurar problemas estruturais com eco. E esse paciente apresentou uma fibrilação atrial, né, quando a gente fez a investigação complementar. O diagnóstico final dele foi, então, um acidente vascular isquêmico cardioembólico, causado por uma fibrilação atrial. Tá? Não se preocupem ainda com esses processos. A gente vai falar mais isso ao longo do semestre. O que pode causar uma AVE, quais são as etiologias e tal. Isso vão ser nas aulas específicas. Tentem entender mais ou menos qual é a lógica por trás
do raciocínio clínico e como a gente quer que vocês organizem a informação e como a gente quer que vocês sigam estudando essas informações e os casos que vocês vão encontrar ao longo da vida. É sempre bom tentar seguir mais ou menos esse esquema. Vocês vão fazer alterações individuais nesse esquema conforme vocês forem ganhando experiências, cada um tem as suas preferências. Mas isso eu acho que é um bom esquema para a gente começar a fazer um pensamento racional e começar a discutir diagnósticos diferenciais e começar a pensar por que a gente vai pedir esses exames, o que esses exames vão poder ajudar a gente, quais hipóteses são as mais prováveis, o que cada exame muda em relação às hipóteses. É isso que é a base do que a gente faz todo dia na clínica, ok? Aí a gente segue para a parte 2 com mais alguns casos exemplos que vão ficar de exercício.